nosso coração, Pai. Recebe, Senhor, como aroma suave a nossa adoração, Deus. Que possa subir, Senhor, nas tuas narinas e que você possa receber, Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, nos disponibilizamos e nos dispomos, Senhor, nesse momento para a tua palavra, Senhor. Estamos, Senhor, com o nosso coração aberto, com o nosso coração, Senhor, cativo, Senhor, a tua palavra. Que ela possa fazer, Senhor, efeito para aquilo que ela veio, Pai. E que possamos sair daqui resplandecentes. Que não seja eu, Senhor, a partir desse momento falando, mas que seja o teu Espírito Santo me conduzindo à tua palavra e à retidão dela, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Vocês estão bem? Hoje é o nosso primeiro culto de 2026. Primeiro domingo? Sim. Segundo. Escola dominical, sim, né? E culto da manhã, sim. Então é o primeiro. Glória a Deus. Nós estamos num... Começamos hoje, né, um grande estudo aí sobre generosidade. E eu creio que esse tema que o Senhor colocou para o pastor não é em vão. Que a gente tem que ser generoso. Nós temos que ser generosos. Os filhos de Deus são generosos. E como filhos de Deus, nós somos o quê? Imitadores de Cristo. Então, como imitadores de Cristo, nós temos que imitar Ele. E Ele foi a pessoa mais generosa que passou aqui na terra. O próprio Deus, Ele foi tão generoso que deu seu Filho. Não é verdade? Ele deu o melhor. E quem somos nós para não sermos generosos? A gente aprendeu agora na escola dominical 1h e 15 minutos sobre generosidade, sobre o conceito, sobre como a gente começar a ser generoso, né? E hoje nós vamos complementar esse estudo que a gente estudou agora pela manhã, mais cedo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Eu vou falar igual o pastor. Vocês estão comigo? Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo e o árbitro em nosso coração, a qual também foste chamado um só corpo e sede agradecidos. Amém? Nós fomos chamados para ser um só corpo e sermos o quê? Agradecidos. O que quer dizer isso, meu irmão? Quer dizer que quando você é abençoado, onde você passar, você precisa mostrar ao mundo e fazer com que as pessoas sejam abençoadas também. Amém? A palavra de Deus diz que onde a gente pisar a planta do nosso pé, aquele lugar fica próspero. Amém? Onde você está inserido no seu trabalho, o seu trabalho está sendo próspero? As coisas estão sendo mudadas por causa da sua vida? Você está abençoando outras pessoas ao seu redor, na sua família, na família espiritual, aqui na nossa comunidade? Tem sido abençoado através da sua vida? Ou você está retendo aquilo que Deus está te dando? Então, meu irmão, nós vamos sair daqui aprendendo que nós vamos ter que prosperar. E não prosperar de qualquer jeito. É prosperar com sabedoria. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, essa palavra eu trouxe a comparação. Né? Essa comparação com aquilo que a gente vai estudar. Agora abra sua Bíblia na versão Almeida, revista atualizada, em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 5.
vocês estudaram hoje pela manhã, e quem pode me dizer o que é generosidade? O que é generosidade? Ou não aprenderam? O que é generosidade? Ninguém? Um ato de liberalidade, dar com alegria. O que mais? Sempre estar pronto para abençoar. O que mais? Compaixão, nobreza, né, que foi o conceito de generosidade original, né? Família, né? Então, a gente considerar o outro como da nossa própria família. Então, meu irmão, é como o Flavinha falou, a gente não pode perder a oportunidade de abençoar outro. Amém? A palavra de Deus, ela diz que nós fomos feitos para quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? Ao próximo, como a nós mesmos. Como é que como é que eu me imagino? Da melhor forma, não é isso? Eu quero viver da melhor forma. Mas será que a gente está pensando mesmo do nosso irmão do lado? Do nosso próximo? Será que a gente tem o prazer de ajudar o nosso próximo a se sentir tão bem como eu me sinto? Então é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente tem que praticar. A generosidade é um ato de nobreza em que você está ajudando o outro. Amém? E não é só falar de dinheiro, meu irmão. A generosidade é muito ampla. Ela vai muito além do que só o próprio dinheiro. Amém? Dinheiro faz parte. Mas a sua vida inteira, ela tem que expressar a generosidade. Amém? Então, o tema da minha ministração é a expressão da generosidade. A nossa generosidade, ela tem que expressar. E você sabia que a minha generosidade, ela pode expressar generosidade, a minha atitude, ela pode expressar generosidade e pode expressar avareza? E a própria palavra de Deus, ela diz, abre aí, vamos ver aqui. Em 2 Coríntios 9, versículo 5, ao meio da revista atualizada. Portanto, julguei conveniente, ou seja, importante, recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa oferta ou a vossa dádiva já anunciada. Vamos parar aí, para vocês entenderem aí o contexto. Paulo estava avisando a igreja de Coríntio que ele estava mandando uma equipe para lá, para poder preparar a oferta que já estava anunciada por eles. O que quer dizer isso? Meu irmão, naquela época, a região da Judéia estava passando por um problema muito sério de fome. E a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe, ela estava passando, os irmãos estavam passando por esse problema. Então, a igreja de Coríntio, ela se dispôs a ajudar os irmãos de Jerusalém. E o que foi que Paulo disse? Meu irmão, isso aí é muito bom, mas eu tenho que preparar vocês para vocês dar essa oferta. Para vocês dar com liberalidade e de maneira certa. Então é isso que estamos fazendo por esse tempo aqui na nossa igreja IBGV Piedade. É nós prepararmos vocês para dar a oferta com a intenção correta. Amém? Assim como Paulo preparou a igreja de Coríntio. Então o que foi que ele disse? É como se fosse assim. Todo culto a gente não traz uma palavra e não traz uma mensagem sobre dízimo e oferta. Não é isso? Isso quer dizer preparação? Todo mundo já sabe que tem que dar dízimo e oferta, não é isso? Ou seja, a igreja já sabia que tinha que dar. E já estava preparada para dar. Vocês estão preparados para dar quando dá dízimo e oferta? Todo mundo está preparado. Mas o que é essa preparação? É para que a sua doação, o seu ato de dar, ela seja de maneira correta. Amém? É por isso que lá na frente, quando você vai discorrer aí no capítulo 9 de Coríntios, ele sempre fala sobre isso, sobre a intenção de você dar. Amém? Então vamos lá.
Versículo 6. Para que esteja pronta e como que? Expressão de generosidade e não de avareza. Amém? É por isso que o tema da ministração é a expressão da generosidade. A nossa oferta, o nosso dar, ela tem que ser de maneira correta, que expresse generosidade e não avareza. Amém? Porque senão aí não vai dar certo. É por isso que Paulo teve esse cuidado de mandar uma equipe para poder preparar o povo lá de Coríntio, para que expressasse generosidade e não avareza. Amém? Então a nossa oferta, ela tem que falar. A sua oferta fala? A sua oferta, ela fala ou não? Porque a oferta de Abel, ela fala até hoje. Não é verdade? Lá em Hebreus 11:4. A oferta de Abel, ela fala até hoje. Será que a nossa oferta, ela tem falado? Ela tem expressado algo? Porque Deus, ele se alegrou com a oferta de Abel. Será que ele está se alegrando com a minha e com a sua? A gente tem que pensar nisso todo dia. Senhor, a minha oferta, aquilo que eu tenho, ele tem que expressar. E da maneira certa, que é a expressão da generosidade. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Os dois deram oferta? Sim. Um expressou de maneira correta a expressão da generosidade, que foi a de Abel. E a outra foi da maneira errada, porque ele deu o que sobrava. Ele deu aquilo que não prestava. Será que quando você está separando roupa na sua casa, você está dando roupa furada que não presta para o seu irmão? Ou você está dando aquilo que você tem, como a gente aprendeu hoje aqui na sala? A gente tem que dar, meu irmão, aquilo que nós temos, não aquilo que sobra. Isso a gente tem que aprender. Amém? Então, generosidade, a expressão de generosidade é isso. É você dar o melhor. É você dar aquilo que você tem, aquilo que você comia, aquilo que você usava, para outra pessoa ser abençoada também. Certo? Essa é a oferta que fala. Certo? O mundo lá fora, ele pode dar o que sobra, mas a gente vai dar aquilo que a gente tem. Amém? Continuando. A oferta, ela pode expressar, como eu falei, tanto generosidade como a avareza. Versículo 7, 2 Coríntios 9, 7. Você tem dado com alegria? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí eu coloquei uma pergunta. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Por que Deus ama quem dá com alegria? Por que Deus ama quem dá com alegria? Quem pode falar? Está expressando generosidade. É uma forma correta de dar. E Deus, ele se alegra. Amém? Quando a gente dá da forma correta. Certo? E eu separei aqui 3 tópicos para a gente discorrer sobre generosidade, que o primeiro é: qual é a razão de a gente ser generoso? Ou por que temos que ser generosos? Existe uma razão para isso. A primeira coisa que eu vejo aqui é que nós temos que ser imitadores de Cristo. O próprio Deus, ele foi generoso. Abra aí em João 3,16. Veja só, o maior exemplo de generosidade de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Ele reteve? Não. Ele, em toda a sua glória, meu irmão, ele poderia estar no seu canto certo, quieto. Mas ele decidiu dar. Amém? Ele decidiu dar. Tinha um propósito. Qual era a razão? Né? Qual a razão de eu dar?
deu o seu Filho unigênito para que ou seja, todas as pessoas foram beneficiadas pelo ato de dar dele. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, quando a gente dá, é por isso que é melhor dar do que receber. Porque quando a gente dá, a gente é abençoado e a gente abençoa os outros. Amém? A gente pensa que está abençoando só aquela pessoa, mas a gente está sendo abençoado também por Deus. Como é que Deus ele vai nos dar semente se a gente não semeia? Certo? Como é que ele vai nos dar semente se a gente não semeia? Então a gente tem que ser o quê? Generoso no dar. Enquanto você tiver a oportunidade, meu irmão, dê. Aí você pode dizer, mas eu não tenho para dar. Você tem. Né? Eu não estou falando só de dinheiro. Né? Eu estou falando de tempo, eu estou falando de uma roupa, eu estou falando de uma ação, eu estou falando de qualquer coisa que você tem que você pode dar. Amém? Não é desculpa para ninguém não dar. Deus, ele quer te abençoar. Aí teve um exemplo aqui de Carlos, né, que Carlos adora dar sandália. Tenho certeza que não vai faltar sandália para ele. Amém? Que quando a gente planta, meu irmão, uma coisa, a gente vai colher ela. A do pastor 42, a minha também. Então, por que Deus ama dar? Então, porque Deus ele é generoso. Abra em Tiago 1,5. O nosso Deus, a quem servimos, ele é doador. Eu achei interessante, se eu pudesse doar sangue, eu doava, viu? Pelo menos umas 4 vezes no ano. Mas como eu não posso, aí os irmãos doam por mim. É uma ação muito boa. Doar sangue. É você estar o quê? Dando aquilo que você tem para o outro ser abençoado. Isso é um ato de generosidade. Certo? É você dar aquilo que você tem. Você tem sangue bom, que pode abençoar o outro? Dê. Amém? Quem pode, meu irmão, dar aquilo que tem. Amém? E Deus... Quem doar por 4 vai dobrar o prêmio, viu? Se eu pudesse. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nada, diga assim, todos. Meu irmão, todos é todos. Então não tem distinção. Se Deus ele vai abençoar um ou outro, se você der, se você pedir ao Senhor, ele vai te dar. Amém? E nada lhes impropera, lhes será concedido. Ou seja, tudo que você pede ao Senhor, ele vai te dar. E ele vai te dar a todos. Amém? Então Deus ele é doador. Tudo que você pede a ele, ele vai te dar. Amém? Efésios 1,5. Porque qual é a razão de eu ser generoso? Primeiro, porque Deus ele é generoso. Segundo, porque Deus ele é doador. Se ele é doador, se ele é generoso, eu também vou ser. E consequentemente, eu estou fazendo o quê? Imitando a Cristo. E, Efésios 1,5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Você é filho? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, meu irmão, nós somos imitadores de Cristo. A generosidade, ela tem que ser imitada. Você está imitando a generosidade? A gente tem que replicar. A gente tem que fazer um ato de generoso. Por quê? Lembra da igreja primitiva? Todo mundo era suprido de tudo. Todos repartiam o que tinham para todos. E a glória do Senhor veio sobre todos. Amém? Então, meu irmão, se nós formos generosos, se essa igreja, ela absorver essa generosidade, nunca vai nos faltar nada. Amém? Nunca vai nos faltar nada. Experimente. Eu já experimentei, estou experimentando e nunca tem me faltado.
E onde eu passo, as pessoas são abençoadas. E onde eu passo, eu não quero só para mim, eu quero dar para o outro também. Amém? Esse tem que ser o nosso pensamento. Então, primeiro, a razão da generosidade. O porquê? Porque a gente já aprendeu. Deus é o nosso guia, né? Se Ele for generoso, eu vou ser também. Segundo, qual é o resultado da generosidade? Será que o resultado da generosidade é você perder aquilo que você tem? Isso é que o mundo pensa, não é verdade? Quanto mais você dá, mais vai faltar para você, não é verdade? Mas no reino espiritual é diferente. Essa conta é diferente. Quanto mais você dá, mais você vai ter. Certo? Quanto mais você dá, mais você vai ter. Não importa, meu irmão. Se você tem o ato de dar, nunca vai te faltar. Se você der alimento, nunca vai te faltar alimento. Se você der sandália, nunca vai te faltar sandália. Se você der roupa, nunca vai te faltar roupa. Amém? Quem já experimentou, meu irmão, sabe que acontece. E se você der dinheiro, nunca vai te faltar dinheiro. Não é verdade? Então é isso. Deus é assim. Então qual é o resultado da generosidade? É você receber de Deus. Você tem recebido o melhor de Deus para a sua vida, que a gente pede, não pede? Senhor, me abençoa. Senhor, me concede. Senhor, me dá. Não é assim não, meu irmão. Pratique, que Ele vai te dar. Amém? Comece, como o pastor Douglas falou aqui na sala, comece no pouquinho, que vai engrossando o caldo, e quando você chegar, você está dando muito dinheiro. Você está dando muito, você está recebendo muito, porque nós somos o quê? Uma represa, um rio. Não, nós não somos represa, nós somos rio. Amém? É a água saindo e água entrando, água saindo e água entrando. Amém? Salmos 18, 25. Salmos 18, 25. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. 26. Como puro, puro te mostra. Como perverso, inflexível. O que quer dizer isso? Por que eu trouxe esse versículo? Para te mostrar que existe uma lei, que é a lei da reciprocidade. Volta aí de novo no 25. Para com quem é fiel, fiel Deus vai se mostrar. Para quem é íntegro, Ele vai se mostrar íntegro. Para quem é puro, Ele vai se mostrar puro. E para quem é perverso, vai ser inflexível. E se a gente se mostrar generoso, Ele vai se mostrar como? Generoso. Então, meu irmão, a gente tem que aprender com a própria palavra. Se a gente for generoso, Ele vai se mostrar generoso para comigo e com você. Amém? Então, qual é o resultado da generosidade? Existe uma lei, e essa lei é da generosidade. Quanto mais eu der, mais eu vou receber. Mas Deus, Ele vai se mostrar generoso comigo. Amém? Abra em Atos 20, 35. Você gosta de receber? Você gosta de receber? Eu vou falar, não. Gosta de receber? Diga amém. Mas a própria palavra diz que é melhor dar do que receber. Quando você recebe, meu irmão, você se torna aquela pessoa que, como o pastor Douglas falou, que está sempre no deserto, recebendo a provisão. Não é verdade? Sempre lá recebendo a provisão. E o extraordinário? Né? E o maná? E a terra prometida? Né? E aquele lugar bom que Deus prometeu? Onde é que a gente vai chegar? Como a gente vai chegar? Se a gente der. Deus, Ele quer nos mostrar coisas grandes, e coisas extraordinárias, e coisas que a gente ainda não viu, nem olho viu, nem ouvido viu, o que a gente e o que tem preparado para nós. Mas a gente só vai experimentar se a gente for generoso. Amém?
aqui em Atos 20, 35, ele diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus. Amém? Outra palavra também é Lucas 6,38. Veja aí, Lucas 6,38. Ele começa assim, dar, não é receber, não é isso? Ele deem e lhe será dado. Se você dá, meu irmão, qual é essa lei? Dá e eu vou receber. Amém? Mas a medida do Senhor não é a mesma medida que eu tenho. A medida que o Senhor me dá não é a mesma medida que eu acho. É uma medida muito maior. Porque Deus olha o coração. A intenção do coração. Não é o tamanho da sua generosidade, mas é a expressão que ela tá falando, que a gente está fazendo. Amém? Então, quando a gente age com generosidade, o nosso dar, ele vem transbordante. Amém? Então ele diz, e lhe será dado. Como é que a gente vai receber? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? É como um saco, meu irmão. Quanto mais você coloca, mais você soca. É como um saco. Quando mais tem, a gente vai procurando um lugarzinho para enfiar mais dentro. Amém? É assim que Deus nos dá. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É dessa maneira. O reino do espiritual é esse. E em Provérbios 11, 25. Abra aí. Provérbios 11, 25. Diga assim, a pessoa generosa, diga sou eu, prosperará. Diga assim, a pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. Então, meu irmão, não pense de você que o que você der vai te faltar. O que você der está abençoando o outro e vai também te abençoar. Não sei se você já percebeu que quando você dá, você se sente muito feliz. Quando esse dar expressa generosidade, você se sente muito bem em abençoar um irmão. Né? Essa expressão, ela nos faz muito bem. Eu não sei na ciência, mas eu tenho certeza que na ciência já explica que quando a gente dá, a gente se sente muito bem, tanto psicologicamente como a nossa saúde. Libera dopamina, né? Então, assim, já é coisa boa. Amém? E quando a gente retém, a gente fica inchado. Né? A gente fica inchado. E às vezes pode até nos faltar. É verdade? Pode até nos faltar. Então a gente precisa o quê? Quando a gente tiver, a gente precisa dar. Para a gente ser mais abençoado ainda. Amém? Qual foi a primeira pessoa que expressou generosidade na Bíblia? Quem? Abraão. Né? A primeira pessoa que expressou generosidade na Bíblia. Quando o próprio Deus ele disse, dê o seu filho. E ele não hesitou, meu irmão. Ele disse, eu dou, Senhor. Eu dou. Eu pedi ao Senhor. Veja só que situação. Ele pediu ao Senhor. Foi uma promessa. E Deus ele disse, dê o seu filho. E ele não titubeou. Ele disse, eu dou. Eu dou. E o que foi que Deus ele fez? Proveu no lugar do filho o cordeiro. E abençoou ele. Não abençoou? Hoje nós somos abençoados por causa de Abraão. Amém? Por causa da fé dele. Então, meu irmão, a expressão, veja a diferença dessa expressão da generosidade. Se ele quisesse reter o seu filho, ele ia ser abençoado? Não, meu irmão. E nem nós. Não é verdade? Então, essa expressão, e o que foi que ele respondeu ao Senhor? Quando o Senhor pediu.
é uma coisa que me custa muito. Se o Senhor pedir o seu filho, você vai dar? Hoje, dá não, meu irmão. Ninguém dá. Certo? Mas ele pediu o melhor para Abraão. O que ele tinha de melhor. E Abraão, ele foi o que ele disse? Deus proverá. Jeová Jireh. Então, significa dizer o que, meu irmão? Uma fé inabalável no Senhor. Sabendo que o Senhor, ele vai prover tudo aquilo que eu preciso. Se o Senhor me deu, ele vai prover tudo aquilo que eu preciso. Amém? Então, se o Senhor, se você começar a dar aquilo que você tem, meu irmão, saiba que Deus, ele vai te prosperar. E ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Amém? Então, nós temos que nos dispor a dar aquilo que a gente tem de melhor e não aquilo que sobra. Você quer ver milagres extraordinários? Você quer ver milagres extraordinários? Na sua vida, na sua casa, na sua conta bancária? Amém? Então, começa a dar. Quer renovar seu guarda-roupa? Dê aquilo que você tem. Eu já experimentei isso, chegou, viu? E chegou de mãe. Sem nem eu sentir. E está na hora de dar de novo. Terceiro, qual é o propósito da generosidade? A gente aprendeu a razão, que a razão foi por causa do Senhor. Foi por Ele. Porque Ele é generoso, eu também sou. Qual é o resultado da generosidade? É a lei da reciprocidade. Quanto mais eu der, mais eu vou ter. E qual é o propósito da generosidade? Abra aí em 2 Coríntios 1:4. Segundo Coríntios 1:4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Por que eu fui criado? Porque eu fui criado para o louvor da glória de Deus e para que, quando Deus ele me consolar, eu possa consolar também meu irmão. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, e nós temos que fazer com que outras pessoas se sintam bem. Amém? Nós não estamos numa competição. Amém? Quem é o melhor, quem se destaca mais, não estamos nessa competição. Quem vive assim é o mundo. Nós precisamos entender que nós precisamos estar bem e meu irmão precisa estar bem. Amém? É você sentir, dizer, não, o pastor está precisando de uma palavra. Está precisando de um abraço, eu vou abraçar ele. Eu vou dar uma palavra ao pastor Douglas. Eu vou na casa do pastor Douglas falar alguma coisa, sentir alguma coisa para poder abençoar ele. Amém? Deus ele vai te dar estratégia para você abençoar o seu irmão. Certo? Ele vai te dar estratégia. Não retenha, abençoe. Amém? Não retenha, abençoe. Então, o propósito da generosidade é você não ter só para você. É você também transbordar para o seu irmão. Fazer com que essa bênção ela seja compartilhada com outras pessoas. Lembrando que nós não somos um canal, nós somos um rio. Amém? Vamos continuar lá em 2 Coríntios 9. A gente parou no versículo 7, não é isso? A partir do 8. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, diga assim, tendo sempre. Meu irmão, aquilo que Deus, e o pastor falou muito bem, o pastor Douglas falou muito bem hoje na sala, Deus ele vai te dar o pão, sempre. E o pão não é só aquilo que tem na geladeira e no armário não, meu filho, é tudo aquilo que você precisa para a sua família. Tudo aquilo que você precisa para a sua família, você vai ter. Amém? Isso é o pão. Mas ele também vai te dar semente. E você tem que entender espiritualmente, e quando chegar essa semente, não é para você botar dentro do pão e comer, não. É para você dar.
É para você abençoar. Amém? Então, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, veja mesmo, a gente vai ter sempre, em tudo e em ampla suficiência. Que quem é generoso, meu irmão, ele tem tudo e ele tem em grande proporção. Ele vai usufruir em tudo e do melhor. Aí uma pergunta que eu faço para vocês, que eu já fiz aqui na igreja. Você tem guardado aquela louça somente para o final do ano para a ceia de Natal? A sua família tem que usar do melhor que você tem. Amém? Use o melhor prato diariamente. Porque é para você usufruir. Não é só para quando chegar uma visita. Para a visita ver que você está usando o melhor. Não é isso. Você tem que usar o melhor todos os dias. Amém? Se Deus está te dando aquilo de bom, é para você usufruir. Aqui a palavra está dizendo que a gente vai ter tudo e em grande quantidade. Amém? E vocês sejam o quê? Abundante em toda a boa obra. O que quer dizer isso? Abundante. Que obra boa é essa? É a generosidade. É a expressão da generosidade, é a boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuir, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. E Deus que dá semente ao que semeia, você tem semeado? Porque Deus ele só vai te dar semente se você semear. Amém? Ele só vai te dar semente se você semear. Se você só der o seu dízimo e oferta, meu filho, é obrigação. Mas aquilo que você tem colocado uma semente diante do Senhor, você tem abençoado um irmão. Quando isso acontecer, meu irmão, você vai começar a receber sementes e mais sementes do Senhor. Amém? E pão para o alimento. Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Versículo 11. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Diga, para toda generosidade. A qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Amém? E para encerrar, abra em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Eu tenho certeza que você tem pedido ao Senhor prosperidade. Não é verdade? Principalmente quando vira o ano, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo diferente. Me abençoa nesse ano de 2026. Como é que eu posso viver isso? Esse extraordinário, essa coisa nova do Senhor? Se eu começar a praticar a generosidade. Como é que eu vou ser próspero se eu retenho? Não existe. Então aqui em Tiago 4, versículo 2, ele diz o seguinte: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Viver a luta e a fazer guerras. Nada tem porque o quê? Não pedem. Versículo 3. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Amém? Então, meu irmão, quando a gente tem que pedir algo ao Senhor, a gente tem que ter muita sabedoria para a gente pedir certo. Amém? Não para os nossos prazeres e deleites, né? Mas para que essa expressão de generosidade ela possa estar em evidência na minha e na sua vida. Certo? A nossa vida, meu irmão, ela é diferente da vida do mundo. É diferente da que o mundo vive. Né? Nós temos que ter para abençoar os outros. Ok? Vamos ficar de pé? Deus é bom. E o diabo não presta. Aí eu coloquei aqui para a gente encerrar.
Falando igual o pastor, já disse 2 vezes, né? Para a gente encerrar. Existem 4 áreas principais na nossa vida que vai expressar a generosidade. Primeira, os nossos recursos. Certo? Os nossos recursos, eles precisam expressar a generosidade. Compartilhar bens, dinheiro e sustento com os necessitados e a obra do Senhor. Abra aí, lendo em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, meu irmão, o que expressa a nossa generosidade, em primeiro lugar, são os nossos recursos. É tudo aquilo que a gente tem. Segundo, o tempo. Certo? O nosso tempo, ele tem que expressar a generosidade. Dedicar-se ao serviço, à escuta e ao acompanhamento do próximo. Você tem feito isso? Você tem escutado o seu irmão? Porque seu irmão precisa de uma palavra. E às vezes a gente está muito ocupado no nosso dia a dia que a gente não percebe que o nosso irmão precisa de uma palavra. Abra aí Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A nossa vida, meu irmão, ela tem que ser uma vida de serviço ao Senhor. Certo? A nossa vida, ela tem que impactar outras pessoas. O nosso proceder, as nossas palavras, as nossas ações, ela tem que impactar outras pessoas. Então, dedique o seu serviço, o seu tempo, como uma expressão de generosidade. Terceiro, nossos talentos. Será que você tem usado os seus talentos, aquilo que Deus ele colocou em você, e está expressando generosidade, e está expressando vidas? Então, usar os seus dons e habilidade para edificar outros sem cobrar por cada gesto. 1 Pedro 4:10. Abre aí, 1 Pedro 4:10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Meu irmão, eu fui criado dessa maneira. Você foi criado dessa maneira. E nós fomos criados com um propósito. O meu talento não é igual ao seu talento. Né? O que Deus colocou em mim não é igual ao que Deus colocou em você. Nós nos completamos. Cada um é essencial no reino de Deus para poder atingir o máximo de pessoas possíveis. E por último, o perdão, a generosidade do Espírito, ser largo em perdoar ofensas. Isso é uma expressão de generosidade, o perdão. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém? Viver em sociedade, meu irmão, não é fácil. A gente tem que amar e perdoar. Amém? E isso é uma expressão também de generosidade. Então, nesses dias, meus irmãos, nós vamos aprender muito. Isso aqui é só o comecinho. O caldo ainda vai engrossar, né, pastor? Como o pastor sempre fala. Então, vamos começar do básico, a ser generosos. E o que é ser generoso? Amém? Deus abençoe vocês. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti.
o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Senta um pouquinho. Nós vamos dizimar e ofertar agora. Mas eu queria explicar para você um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Irmãos, Deus ele é o primeiro a querer nos abençoar. Deus ele é o primeiro a querer ver você bem, frutificando, avançando, conquistando. Deus não tem problema com riquezas. Deus não tem problema com bens. Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema com satisfação pessoal. O problema que Ele tem é quando a gente coloca todas essas coisas à frente dEle. Sabe? Mas Deus, Ele quer nos abençoar. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus, Ele quer que você conquiste tudo que você sonhou. Amém? Deus, Ele quer fazer isso por você, irmão. Deus, Ele quer. Deus, Ele quer. Só que escute, tem coisas no reino de Deus que só acontecem quando a gente tem a chave de fé correta. E a chave de fé correta para a conquista se chama generosidade. Se você quer abrir riquezas vindas da parte do próprio Deus para a sua vida, você precisa criar uma cultura, um estilo de vida generoso. Em tudo. Como a Delma falou aqui, eu falei lá dentro para os meninos, acredito que o pastor Douglas falou aqui também. A generosidade, ela não se trata somente de dinheiro. Se trata de tudo. Ser generoso. Seu Fernando, sábado que vem nós vamos almoçar. Eu e o senhor. Vou levar o senhor para comer um peixe bom, que ele gosta. Né? Convide pessoas, irmãos, para você abençoar. Você não entende, você precisa entender o poder disso. Você precisa entender o poder disso. Crie essa cultura dentro de você. Amém. Eu já quero deixar registrado, hoje é dia 11 de janeiro. Se o Senhor assim nos permitir, se for do agrado e da vontade de Deus, esse ano nós teremos o nosso culto de ação de graças novamente em dezembro. Amém. Mas esse ano eu vou lançar um desafio para você em janeiro. Nós vamos mudar o nosso culto de ação de graças. Esse culto de ação de graças nós não vamos trazer somente comida, nós vamos trazer bens, coisas para a gente dar às pessoas. Amém. Aleluia. E nós vamos começar abençoando a nossa igreja. Amém. Nós vamos abençoar pessoas aqui com coisas boas. Pastor Douglas creu. Aleluia. Nós vamos abençoar pessoas aqui com coisas boas. Você tem um ano inteiro para se preparar. Não tem um mês. Geralmente eu dou uma semana para a pessoa se preparar. Você tem um ano inteiro.
Gera isso no teu coração. Nós vamos girar uma cultura aqui dentro dessa igreja. Por quê? Porque Deus quer abençoar você em tudo. Mas precisa gerar dentro de nós generosidade. Sabe? Deus falou muito comigo, começando num ato que minha esposa teve. Ela fez uma caixinha e botou no departamento infantil. E esse ano, eu não sei se vocês perceberam, mas todo ano, costumeiramente, a gente dava brinquedo às crianças. Mas esse ano, Deus colocou no nosso coração que parou o tempo da gente somente receber. Porque isso não é sinal de prosperidade, irmãos. O maior sinal de prosperidade é a gente dar. E sabe, irmãos, como foi bom a gente ver crianças querendo trazer os seus brinquedos para um adulto. Talvez o bem mais precioso que ele tenha financeiro seja a sua conta bancária. Para um menino é o seu brinquedo. Chega para Theo e pergunta de quem é o carrinho dele. Ele diz, é de Theo. Eu digo, não é de Theo não. Ele é de Theo. Ele não é de Theo não. É de Theo. De quem é esse carrinho, Theo? É de Theo. E as crianças começaram a trazer os seus brinquedos, sabe? E a gente conseguiu abençoar com os nossos dando. E chegou o tempo da gente, como igreja, começar o quê? A abençoar, a tirar, porque, como Adelmo falou, Deus ele dá semente a quem semeia. Semente a quem semeia. Se você quer ser um semeador do reino, comece a semear. Não tenho muito, pastor. Não tem problema, semeie com pouco. Porque quem é fiel no pouco, no muito ele colocará. Você está comigo? Então não me deixem esquecer, mídia. Não me deixem esquecer, pastores. Não me deixem esquecer. O nosso culto é ação de graças desse ano. Nós vamos liberar uma ação para que todos nós como igreja, dos pequenos, façam seus filhos economizarem na mesada, nem que seja R$1. Para quê? Para quando chegar naquele dia, eles virem com algo para dar a alguém. E aqui nós vamos ver, o Espírito vai se mover, que aquilo que a gente trouxer, a gente vai dar a quem precisa. Não sei como. Eu creio que vai vir sapato, que vai vir camisa nova, que vai vir coisas grandes, carro, cesta básica. Eu creio que vai vir coisas boas. Eu estou crendo nisso. Você crê junto comigo? Eu vou me preparar para dar uma boa oferta. Aquele que receber um presente meu vai receber um bom presente. Não é, Adelmo? Eu quero receber o presente de Adelmo. Não, você não. Você já recebe todo dia. Estou brincando. Sabe, irmãos? Você precisa gerar essa cultura dentro de você. Nós estamos num tempo de glória maior. É o tempo onde nós estamos amadurecendo, girando. Para quê? Para que a gente consiga ser um investidor do reino, seja referência, onde a gente seja generoso, onde nós sejamos abençoadores. Aleluia. A cultura do reino dentro da pessoa é de distribuir. A avareza não vem de Deus. É ou não é? A avareza não vem de Deus. O que vem de Deus é um caráter abençoador. E eu creio, escute só, se você firmar esse propósito no seu coração, se prepare para um ano de colheita violento. Se prepare para quando você chegar naquele dia e dizer assim, se você colocar hoje no seu coração esse propósito, se prepare para ver o que Deus vai fazer durante esse ano. Porque Ele vai trazer coisas para você, vai liberar riquezas, mas não é para você trazer um envelopezinho, não, é para você trazer uma boa doação para alguém, um bom presente para alguém, algo que as pessoas creiam e precisem, sabe? Eu já sei o que eu vou dar um computador. Anota aí, Priscila, para não esquecer. Eu vou dar um computador. Daqui para lá vai ter gente precisando de um computador. Precisa, né, Duda?
Então ora, irmã. Ora para esse computador ser teu. Tu crê? Eu estou crendo. Depois que eu vi o cara dar uma moto que ele ganhou 0. Sabe que, Douglas, consórcio não é um negócio fácil não. Olha, o cara fez o consórcio, no mesmo mês ele foi contemplado e no mesmo mês ele deu a moto. Eu disse, não, só pode ser Deus. Tu crê? Diga que você vai dar a primeira casa. Isso. Você crê nisso, irmão? Nós precisamos aprender a crer nisso. Como? Fazendo. Talvez daqui a 5 anos a gente esteja nesse nível de dar aí. Ou menos. Eu creio. Antigamente a gente nem fazia culto de ação de graça, hoje já fazemos. O desse ano, meu Deus do céu, vai ser um Deus nos acuda. Não fala pro povo não, porque vai vir. Imagina. Pode. Diga que a senhora gosta de falar. Não é, Flávia? Quem gosta? Glória. Aleluia. Amém. Se quiser botar sabão em pó no almoço, dá, viu? Amém. Amém. Só o Danoninho. Tem coisas que a gente só vai viver experimentando. Se a gente cumprir um princípio, a gente vai começar a viver coisas. Escute só. Eu não vou obrigar ninguém a trazer nada, mas vou ensinar você esse ano todinho. Se prepare. Se você não quiser ouvir isso, procura outra igreja. Mas se prepare, porque esse ano nós vamos ensinar você as chaves para você avançar de forma próspera. A prosperidade, ela não se trata apenas de dinheiro. Se prepare para ter um ministério próspero. Se prepare para ter uma família próspera. Se prepare para ter tudo de forma próspera na sua vida. Em nome de Jesus. Você crê? Diga. Amém. Eu olho para Josinaldo e vejo um investidor do reino de Deus. Amém. Tem pessoas, escute o que eu vou dizer para você, isso pode pegar o coração de alguém. Tem pessoas que talvez não nasceram para estar num púlpito, sabia?
Mas tem pessoas que nasceram para injetar recursos no reino de Deus de uma forma tão violenta, mas tão violenta, que essas pessoas vão receber um galardão grandioso. Tem pessoas que recebem habilidades de riquezas para fazer o reino de Deus crescer. Enquanto uns estão preocupados se o pastor está roubando ou não, outros estão mais preocupados de fazer o reino crescer. Agora isso é para quem crê. É ou não é? Então, eu acredito que essa primeira escola bíblica dominical do ano, nós já saímos daqui bastante acrescentados. E só foi a primeira de todo o ano. Amém? Não vou dar mais uma palavra de oferta, porque acho que não precisa, não é? Eu queria chamar já o diácono aqui, você pode ficar de pé. Eu já vou orar encerrando o culto também. Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos continuar. Teremos uma noite maravilhosa. Eu creio que a tampa da chaleira, que nem diria o pregador pentecostal, vai voar hoje, não é? Vai ser um tempo precioso, um tempo onde Deus ele vai falar conosco, onde você vai ser extremamente, ricamente abençoado. Então eu queria recomendar a você, que não faltasse essa noite, que estivesse conosco.